Salve, salve! Graça e paz! Na série de vídeos sobre Cristologia, hoje eu falarei sobre a obra de Cristo por nós na cruz. Neste vídeo eu falarei sobre a quinta realização da cruz, a justificação. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza se inscreva, clique em gostei e deixe também um comentário para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Desde já, muito obrigado. Justificação é a palavra grega dikaió. Significa justificar, vindicar, tratar como justo. Aparece 39 vezes no Novo Testamento. Dikaios significa justo, honrado, reto, 89 vezes. Dikaiosune, justiça, honestidade, integridade inteira, 90 vezes. Justificação aparece no Novo Testamento 210 vezes no total. Teologicamente, justificação significa declarado justo, mais do que uma condição de neutralidade. A justiça positiva e jurídica de Cristo é imputada a nós, mesmo quando nosso pecado foi imputado a Cristo. Em Romanos capítulo de número 3, versículos 19 ao 26, nós lemos assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, nós lemos assim: Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Atos capítulo de número 13, versículo de número 39, nós lemos assim: E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. E em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 9, nós lemos: Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, seremos por ele salvos da ira. Vejam bem, salvos da ira pelo sangue de Jesus Cristo. Compartilham esta mesma expressão os seguintes textos: Romanos capítulo de número 8, versículos 30 e 31, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, Tito 3:7 e Judas, versículo 24. Esta justiça divina é de obras, mas é dom de Deus apropriado pela fé. Atos capítulo de número 13, versículo de número 39, nós lemos assim: E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1, nós lemos: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
Em Gálatas, capítulo de número 2, versículos 16 e 17, nós lemos assim: Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei, mas se procurando ser justificado em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores. Seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Resumindo, porque todos os homens são, aos olhos de Deus, pecadores perdidos, nós entendemos que Cristo é a única justiça deles, pois através da sua obediência, ele cancelou as nossas transgressões pelo seu sacrifício. Ele propiciou a ira divina pelo seu sangue. Ele lavou as nossas manchas pela sua cruz. Ele carregou a nossa maldição e pela sua morte ele fez a substituição diante de Deus para nós. Entendemos que desta maneira o homem é reconciliado em Cristo diante de Deus Pai, e não pelo seu próprio mérito, nem pelo valor das suas obras, mas pela misericórdia gratuita de Deus, de acordo com João Calvino. Na cruz, Jesus Cristo providenciou a base do perdão dos pecados durante a vida cristã. 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, nós lemos assim: Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 2, nós lemos: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E especialmente, 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 9, nós lemos assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, nós lemos: Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 14, 18 e 19, nós lemos assim: Pois, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, o nosso relacionamento familiar com Deus é sustentado pela cruz, e a comunhão familiar é restaurada através do nosso arrependimento e confissão. A desobediência de um filho não nega que ele ainda não seja filho. Sua posição é fixa, mas a mesma desobediência cria uma brecha de comunhão entre o filho e o pai. Para restaurar a comunhão com o Senhor, o pecado deve ser confessado e abandonado. Conclusão: há outros aspectos importantes sobre a cruz de Cristo que trataremos futuramente. Por exemplo, santificação, adoção, habitação do Espírito Santo, entre outros. Até aqui, entretanto, é válido afirmar que a obra de Cristo na cruz é suficiente para nos garantir a salvação prometida nas Escrituras. O que Jesus fez por nós na cruz? Neste quadro, nós vemos a nossa posição, as obras de Jesus na cruz e a nossa nova posição. Vocês estão observando neste quadro nossa antiga posição, as obras de Jesus na cruz e a nossa nova posição. Nossa antiga posição era de condenados pelo pecado.
Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado. A nossa nova posição é de remidos, perdoados. A nossa antiga posição era de escravos do pecado, da morte e de Satanás. Na cruz, Jesus derrotou esses inimigos. A nossa nova posição é de libertos desses inimigos. A nossa antiga posição era de declarados pecadores. Na cruz, Jesus fez a declaração que somos justos por intermédio do seu sangue, morrendo em nosso lugar. Hoje, nós somos declarados justos pela nossa fé em Jesus Cristo. A nossa antiga posição era de inimigos de Deus. Na cruz, Jesus Cristo providenciou a reconciliação entre nós e Deus. Hoje, nós somos amigos de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Nossa antiga posição era de condenados sobre a lei. Na cruz, Jesus nos libertou da lei. Nossa nova posição é de libertos da lei pela fé. Nossa antiga posição era de estrangeiros alienados. Na cruz, nós somos adotados pelo Pai por intermédio de Jesus Cristo. A nossa nova posição é de cidadãos celestiais. Nossa antiga posição era de espiritualmente mortos. Na cruz, Jesus proveu vida espiritual para todo aquele que crer. Hoje, nós somos ressurretos espiritualmente por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nossa antiga posição era de eternamente mortos. Na cruz, Jesus proveu vida eterna para todo aquele que crer. Hoje, pela fé em Jesus, nós somos eternamente salvos. Nossa antiga posição era de ímpios em prática. Na cruz, Jesus proveu a santificação em nosso lugar. A nossa nova posição é de santificados em prática por intermédio de Jesus Cristo. A nossa antiga posição era sem esperança futura. Na cruz, Jesus proveu vida eterna garantida para todo aquele que crê. A nossa nova posição é de glorificados em Cristo, pela fé no seu sacrifício na cruz. Separe um tempo para agradecer a transformação que Deus fez em sua vida pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.